Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 3, áudio 13. Onde está Sara, sua esposa? Os versículos que vêm imediatamente antes e depois da passagem anterior me fazem pensar o quanto mais havia implícito naquela situação e que ainda não havia sido falado. Enfatizarei algumas coisas que quero abordar. Algumas delas são problemas que anteriormente escaparam da minha percepção. Primeiro, quero analisar a pergunta: onde está Sara? Por que ela está se escondendo em sua tenda? Por que ela não está ao lado do seu esposo, participando da conversa? Sei que você conhece o final da história, mas é importante lembrarmos que Sara não conhecia. Por causa da sua idade, ela pôde ter achado que a história tinha acabado e sua vida já tinha sido vivida. Ela deve ter pensado que a ligação do seu marido com Agar e o tratamento abusivo que teve com ela a desqualificaram. Ela não fazia ideia de que a dor que passara e os erros que cometera em meio a desapontamentos recorrentes e circunstâncias difíceis haviam afetado profundamente sua alma peregrina. Engravidar não exige profundidade. Superficialidade e falta de cuidado podem levar alguém a engravidar, mas Sara seria a mãe de Isaque e da nação de Israel, e ela precisava estar pronta. Por 13 anos, ela assistiu ao menino Ismael crescer. Ela esperava criar o filho de Agar como se fosse dela, mas Ismael não parecia seu filho. Abraão estava contente, mas Sara estava arrasada. As chances pareciam desfavoravelmente contra ela. Mas ainda mais trágico do que tudo isso é perceber que Sara e Abraão pareciam ter se esquecido de quem ela era. A próxima coisa que me impressionou foi a pergunta: Sara, tua mulher, onde está? Quando alguém visita nossa casa e está procurando por mim, eles não perguntam a John: Lisa, tua mulher, onde está? A distinção é desnecessária. Esse esclarecimento faria sentido apenas se houvesse mais de uma mulher chamada Lisa morando em nossa casa. Por exemplo, se um dos meus filhos se casasse com uma Lisa, precisaria ser esclarecido: estou aqui para ver Lisa, sua esposa, e não Lisa, sua nora. Alguém que nos conhece iria simplesmente perguntar: onde está Lisa? Se não nos conhece e quer falar com a mulher da casa, a pessoa perguntaria a John: onde está sua esposa? Fico intrigada ao perceber que essas visitas conheciam ambos, Abraão e Sara, mas ainda assim perguntaram por ela tanto pelo nome quanto pelo seu grau de relacionamento com Abraão. Esses visitantes angelicais poderiam ter dito: Abraão, estamos aqui para lembrar-lhe de que Sara é sua esposa. Eu sei que a vida de vocês juntos está um pouco diferente nesta época e que você teve um filho com Agar, mas Sara ainda é sua esposa. Isso pode explicar o motivo de Sara se contentar em escutar uma conversa da qual deveria estar participando. Visitantes deviam ser raros em seu mundo nômade. Abraão pulou quando viu os três homens de pé, próximos às árvores do lado de fora da entrada de sua tenda. À medida que lemos o relato na Bíblia, parece que a comida foi preparada em questão de minutos, mas esse banquete deve ter levado horas para ser preparado. Porque qualquer um de nós deve se contentar em ouvir em vez de participar de uma conversa sobre as promessas de Deus. Talvez o visitante tenha olhado ao redor e dito: eu vejo o pai da fé, onde está a mãe? Se por um acaso um contingente de anjos ou o Senhor aparecesse na minha casa e John os convidasse para o almoço, ele teria que me forçar a sair da nossa sala. Para ser honesta, esse nunca seria um problema em minha casa. Os convidados de John são meus convidados e os meus convidados são dele também. E se por alguma razão eu não estivesse na sala e acontecesse de escutar a visita perguntar sobre meu paradeiro, eu a faria entrar imediatamente.
Não tenho razão para acreditar que Sara foi convidada a se retirar, ou até mesmo que Abraão a excluiu. Eu me pergunto se não foi ela mesma que se removeu da equação. Esse problema surge quando as pessoas estão intimamente familiarizadas com o desapontamento que se esquecem de quem elas são. A esperança poderá feri-las. Então elas se escondem e depois riem e depois mentem. Independentemente das razões de Sara estar do lado de fora, observando a situação, Deus a colocou de volta na história. Eu acredito que isso tenha começado com um lembrete a ambos, Abraão e Sara, de que ela ainda era esposa de Abraão. Essa declaração serviu para afastar a rival, Agar, e assim lembrar a todos os envolvidos quem ela era. Sara era a princesa. Por que questionar Abraão? A questão seguinte que se destacou para mim nessa história foi o fato de que Sara foi a única que riu, mas Abraão foi aquele quem questionou. Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Gênesis 18, versículo 13. Por que questionar Abraão por algo que Sara fizera? Quando vejo isso, realmente parece que a conversa de Gênesis 17 não foi compartilhada com Sara. Talvez Abraão ainda estivesse processando o que Deus compartilhou com ele. Talvez ele não quisesse compartilhar com Sara. Há vezes em que John e eu nos esquecemos de transmitir uma informação uma para o outro. Ou talvez eles tivessem conversado e desconsiderado a promessa. Mas uma coisa é clara: a promessa de um filho para Sara e através de Sara não havia sido nutrida em sua vida. Os mensageiros perguntam a Abraão: Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Versículo 14. Em 1 ano haveria um filho para Sara. Eu acho até cômico o fato de Sara mentir e negar que riu, quando ela não era nem a pessoa sendo questionada, mas Abraão. Também acho extremamente confortante que nosso Pai, o Deus da aliança eterna, tenha ouvido seu riso silencioso, porque isso me garante que ele ouve o silêncio de um coração em lágrimas. Existe uma grande diferença entre rir de uma ideia e rir com alegria. A vida de Sara foi vazia de sorriso. O nascimento de Isaac mudaria tudo. Abraão e Sara começaram sua jornada juntos e eles iriam carregar a promessa quando aprendessem a rir novamente juntos. Promessas exigem que maridos e esposas, irmãos e irmãs, homens e mulheres conversem. Por muito tempo, as mulheres têm se escondido, mas Deus deseja que você saiba que Ele quer que você seja parte da conversa. Deus precisava do anseio e da profundidade de Sara para construir o seu povo da aliança. Gálatas 4, versículo 22 ao 23, nos diz: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa.